E aí, pessoal, as notícias deste domingo, o anúncio de PP, o patrocínio do Cruzeiro e também o fornecimento de material esportivo do Grêmio. Está impossível fazer futebol. Você vai entender ponto a ponto do que eu estou falando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, te acompanha as notícias naturalmente nacionais e sempre projeta elas dentro da realidade do Grêmio. Ontem eu fiz aqui um conteúdo falando do TT que estava sendo negociado por empréstimo para um clube lá da Inglaterra, o Leicester, que joga a Premier League e que de alguma maneira tem algum protagonismo lá e ele iria para lá. Naturalmente a discussão partiu em cima do dinheiro. Grêmio vai ter direito, não tem direito? Eu expliquei muito bem no vídeo ali o que é o contrato do Grêmio de mais-valia e por que o Grêmio não vai ganhar um centavo nesse negócio que esse jogador está sendo emprestado até o término do contrato com o Shakhtar, depois vai ser vendido sem contrato e vai receber o dinheiro, ele, o agente dele e tal, e ele que faça a vida dele. O Grêmio não tem isso. Eu até peço sempre que a FIFA olhe para o que está acontecendo, e não do ponto de vista do Grêmio, mas do ponto de vista do Shakhtar, que está sendo, estão encerrando com a vida do Shakhtar essa normativa da FIFA que permite esse tipo de conduta. A gente até valoriza aqui o que está acontecendo com o Internacional, que de alguma maneira procura o Shakhtar para ressarcir, diferente do que está fazendo o TT, diferente do que está fazendo outros tantos jogadores nessa linha aí de aproveitar uma normativa em razão de uma guerra, né? Então, cada um com seus problemas, apenas para... Mais uma vez, ele foi anunciado, tem foto lá com ele e tal, lá no Leicester, vai jogar por empréstimo até o final do ano, ou até o final dessa temporada europeia, que termina em maio, depois a gente não sabe. Eu torço que o time do Shakhtar seja de alguma maneira ressarcido, porque o clube não merece, depois de todos os investimentos que fez, e os clubes brasileiros muito se beneficiaram com os investimentos do Shakhtar, termine dessa maneira em razão desse tipo de conduta. Então eu torço para que isso aconteça, mas é preciso dizer que o Grêmio não ganha nada com isso agora. O Grêmio só ganha se tiver uma venda para o Shakhtar no período do primeiro contrato, que se encerra aí no ano de 2023. Dito isso, vamos para o Cruzeiro. E por que eu estou fazendo essa relação com o impossível fazer futebol? Você vai entender. O Cruzeiro fechou com uma casa de apostas o patrocínio Master para o Campeonato Brasileiro. 25 milhões de reais ano. 25 milhões de reais ano. Esse é o contrato do Cruzeiro com uma casa de apostas, grande casa de apostas, que está entrando em outros clubes do mercado. O Cruzeiro vai ter o nome na camisa, patrocínio Master, durante essa temporada. Acredito que um contrato mais longo, mas se fala em 25 milhões ano esse contrato. Ontem também o Sérgio Boas falou de uma possibilidade do Grêmio, de uma negociação do Grêmio com uma nova fornecedora de material esportivo. Meu querido amigo Sérgio Boas falou sobre isso. E também envolvendo, e aí eu fiz questão de juntar os três para a gente falar da impossibilidade de fazer futebol atualmente. Esses contratos de fornecimento de material esportivo, primeiro que eles são longos, o Grêmio tem contrato com a Umbro até o final de 24. Seria difícil rescindir. Mas o modelo de negócio destes contratos, ele gira em torno de 6, 7 milhões de dinheiro e produto e mais um percentual. Então vamos fazer a grosso, vamos exagerar, 10 milhões. 10 milhões, o fornecedor do material esportivo, mais o licenciamento lá, que gira em torno de 12 a 20%, 12 a 19%, mais ou menos o que tu ganha, o clube limpo, na venda de camisetas. Grêmio Internacional vendem bem, mas também não é nada assim, não vendem 600, 700 mil camisas ano. Tá? Eles vendem aí 200, 250 mil camisas ano, num ano muito bom. Num ano ruim, entre 100 e 150 mil camisas. Então, pensem bem, vamos imaginar aí 20%, que é muito, desse valor vocês têm. Depois disso, vocês têm esses 10 milhões que eu estou exagerando. Exagerando. Algumas empresas
como a Adidas te dá em produto e não te dá nem dinheiro. Deu, parece, por Flamengo e tal, mas o negócio é diferente. Então aí tu tem 10 milhões. Na camisa, o Cruzeiro valoriza 25 milhões, são 35 milhões. Com os 10 do fornecedor, 35 milhões. Aí tu olha o caso do TT, que tu tem ainda uma expectativa de faturamento em cima dele, e a lei de alguma maneira te prejudica nisso e tu não consegue também transportar. Por que eu fiz questão de pegar dois dos mais importantes? O Master numa camisa, né? O Grêmio ganha um pouco menos do que isso com o Banrisul, e tu pegar o fornecimento de material esportivo, que talvez seja o ativo mais importante que tu tem hoje. 35 milhões. 35 milhões é menos do que o contrato do Soares com o Grêmio. Ou seja, tá muito difícil fazer futebol. O Grêmio vai ter folha de 13, 14 milhões mês. Os dois principais ativos vão representar um pouco mais de 2 meses. 3 meses, a grosso modo. 3 meses de folha do profissional. O Grêmio gasta entre 25 e 30 milhões com o futebol, um pouquinho menos do que isso, 22, 23 milhões mês com todo o futebol. Esse time que está jogando, por exemplo, lá, o FIPAM, ele também custa. Quanto é que custa para tu movimentar toda aquela estrutura? Quanto é que custa para tu movimentar a estrutura para jogar a Copa Santiago? Quanto custa a estrutura para tu jogar a Copa São Paulo? Tô falando só de base. A partir dos 16 anos, tu já tem uma série de jogadores sob contrato. Se tu não fizer isso, tu perde. E não são poucos, são muitos. Todos os jogadores praticamente que vestem a camisa do Grêmio com 16 anos, eles estão sob contrato. Ah, mas é baixo, César. Eu sei que é baixo. Só que tu vai somando 2, 10, 20, 20, tu tem 25 milhões. E esses 25 milhões praticamente representam o teu Master na camisa. Um mês. Então, ou a gente começa a fazer a roda voltar a girar com vendas de jogadores, ou essa conta não vai conseguir ser paga. E eu tô falando do Grêmio, mas isso serve para todos os clubes no Brasil. É preciso ter um entendimento do tamanho dessa estrutura e como ela custa caro. Como ela custa caro. Não adianta a gente ser simplista aqui e sempre, não, olha só, 25 milhões. Eu vi gente falando aí que o contrato que o Grêmio está negociando com o Master agora seria 100 milhões por mês. Que espetáculo. Não é. 100 milhões por ano não é. Ninguém paga isso. Ninguém paga. Conseguiríamos ali o Grêmio, esse patrocínio que o Grêmio está falando numa casa de aposta, entre 20 e 22 milhões, beleza. Parem com isso. De achar que, não, tem que negociar. Por que vocês acham que o Grêmio não vendeu naming rights da Arena até agora? Porque não conseguiu um bom dinheiro. Tudo o que quer é vender. Ou não querem o dinheiro? 10 anos já. Se tivessem vendido por 5 milhões, seriam 50 milhões no teu caixa a mais. Concordam? 10 anos. Então são relações que não são tão simples, não são montadas, não são fáceis de decifrar. Eu vejo, por exemplo, essa negociação do Grêmio com qualquer fornecedor de material esportivo que venha a ter, e eu acho que dificilmente alguém faz uma proposta melhor que o atual. Eu acho que o Grêmio não rompe esse contrato até 24, porque tu já tem que pedir camisa agora, não é uma troca. Entendeu? Não é uma troca, isso aí tem que esperar o fim do contrato, porque tu tem que fazer uma previsão de entrega, tu tem uma logística muito pesada para tu conseguir. O Grêmio vai trocar? Vai. Por quê? Porque de tempo em tempo precisa trocar. Para tu criar a demanda reprimida, aquela camisa já, de alguma maneira, ela chega num ponto que ela já não aumenta a venda. Por exemplo, a tendência é que o Grêmio, que já teve que pedir o ano todo de 2023, não tenha a camisa celeste esse ano. Porque teve no ano passado e a previsão de camisas desse ano foi feita no ano passado. Então não é tão simples, não é tão fácil. Eu quero é colocar cada vez mais. Ou o Grêmio bota para jogar a base, ou essa conta não vai conseguir ser paga. Esse ano tem a possibilidade da Libra, que vai aumentar a capacidade de faturamento dos clubes, sim. Mas isso tem dia para acabar também. Então,
que a roda volte a girar, tá na hora de botar os jovens para jogar 1 ou 2, fazer um bom planejamento. O Renato é craque nisso para que a roda comece a girar. Tá difícil fazer futebol? Eu usei o termo impossível, porque eu passei só alguns números para vocês terem entendimento do tamanho da dificuldade que é fazer futebol no Brasil atualmente. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.